Bom, bem-vindos todos a mais um curso, mais uma parceria da BPI com a OMP. Tenho certeza que vai ser mais um momento bastante interessante e de bastante conhecimento e cultura para todos a respeito do tema. Queria lembrar que nós da BPI temos ainda esse mês previsto uma série de eventos, o curso de privacidade e proteção de dados, que começa amanhã. Temos também reuniões das nossas comissões de estudos de software e tecnologia no dia 6, da comissão de desenho industrial no dia 7 de abril e de transferência de tecnologia no dia 8. Além disso, temos um curso de marketing jurídico, iniciando-se também dia 12 de abril, e, como não podia deixar de ser, dia 26 de abril, a comemoração do Dia Internacional da PI, às 14h30, as inscrições já estão abertas também. Enfim, muito bem-vindos todos. Eu vou passar a palavra à Isabela, da OMP, para dar início aos trabalhos. Obrigada. Bom, já dei início aos trabalhos, né? Já tem uns 10 minutos que eu estou falando sem parar. Bom, boa noite, meu nome é Isabela Pimentel, eu sou conselheira da OMP no escritório aqui do Brasil. Queria dar as boas-vindas a todos, agradecer. Estou vendo que tem muita gente com perfis assim, super diversificados. Quero fazer uma menção especial à Maria Beatriz Delore, também, que está aqui, que é a dita de propriedade intelectual do escritório de patentes e marcas dos Estados Unidos. Que honra ter você aqui, Bia. E também, por exemplo, o professor Gustavo, também, que teve o interesse de participar. O Gustavo Martins de Almeida foi professor de 2 cursos de direitos autorais no mercado editorial, que a gente organizou em parceria com a BPI. Agradecer mais uma vez essa parceria com a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. A gente tem desenvolvido cursos assim com uma determinada frequência e a gente pretende aumentar ainda mais essa frequência, se possível, com temas que sejam um pouquinho novos para o Brasil ou para os quais haja uma demanda específica, né? No caso, a gente fez esses 2 cursos com o professor Gustavo sobre direitos autorais no mercado editorial, módulo 1 e módulo 2, e agora também com o professor Marcílio a gente teve essa discussão, porque esse tema de direito e arte é um tema muito urgente, é um tema muito importante mundialmente e para o qual não existe tanta visibilidade, não existe até onde eu saiba, assim, uma discussão mais aprofundada. Existe um grupo de profissionais muito competentes e muito capazes e interessados, mas que isso não está sendo levado no âmbito, talvez, de políticas públicas. Isso deveria ser trabalhado um pouquinho mais, e o intuito desse curso também é esse. Além de desenvolver capacidades profissionais em gestão de direitos autorais e de propriedade intelectual como um todo, nessa área de cultura. O professor Marcílio, ele organizou um congresso 2 anos atrás, ou 3, em 2018, né, professor? 2018. 2018, sobre o Congresso Internacional de Direito e Arte. Foi um congresso, eu acho que foi o único no tipo no Brasil, posso estar enganada, talvez o CODAIP faça alguma coisa, mas não é específico assim, e me abriu muitos olhos, assim, porque nós temos casos no Brasil assim, de herdeiros desavisados ou não capacitados para gerir patrimônio cultural, né? Por exemplo, herdeiros de artistas visuais e de cantores. Por outro lado, nós temos pessoas muitíssimo bem intencionadas e projetos lindos, como é o caso do Projeto Postinari, da Fundação Iberê Camargo, também, que é gerida por herdeiros. E aí a gente tem também o Carmelo Maia, que é um mestrado à parte, né? Ele herdou 550 processos, né? do pai do Tim Maia, e agora ele está processando até a torcida do Flamengo. Eu acho que também nós temos profissionais muito capacitados aqui no Brasil e que foram self-made, né? Foram pessoas completamente autodidatas, e falta realmente uma formação específica, né? Para um grupo assim, para gestão de patrimônio visual, museus também. A OMP ela tem algum trabalho nesse sentido, não é uma sumidade nesse sentido, mas nós temos o Tribunal de Mediação e Arbitragem, que trata de muitos casos também de infração de direito e artes e restituição de patrimônio. O professor Marcílio é um árbitro também do tribunal, ele vai explicar um pouquinho melhor esse trabalho deles. E nós temos também guias e manuais e publicações
que são dirigidas a indústrias criativas. Então, eles não estão disponíveis em português, eles estão disponíveis em inglês. É uma série, se vocês procurarem na OMP, no site da OMP, se chama How to Make a Living. Então, você tem How to Make a Living in Video Games, How to Make a Living in Museum Management, How to Make a Living in Visual Arts. Então, eles têm conceitos básicos para os desenvolvedores, para os criadores dessas obras. Esse curso ele vai focar um pouquinho mais nos gestores dessas obras. Então, se você se você tiver interesse em ser um gestor de patrimônio, gestor de herança, curador de museu, o que você precisa saber em matéria de direito? O mínimo, né? Claro, porque isso também é um tema super amplo e a gente tem um tempo curto, né? Então, sem mais delongas, eu passo agora a palavra para o professor. Muito obrigada, professor, por ter aceitado mais uma vez fazer esse curso, organizar esse curso para a gente. E vamos lá. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado à BPI, à OMP por esse convite, por essa chance de falar desse tema que eu gosto tanto, que é direito da arte, aqui para essa audiência tão interessante, diversa, plural, qualificada. Eu já via na lista de inscrições que os perfis são interessantes, gente do Brasil, gente de fora do Brasil, advogados, gente da diplomacia, estudantes de direito, vários estudantes de direito, do começo, do meio, do fim, isso me empolga muito também. Pois bem, e a ideia do curso, quando Isabela e eu começamos a conversar sobre isso, era fazer, digamos, uma apresentação. O que é o direito da arte? Então, esse curso é uma introdução, uma porta de entrada a esse tema, tá? Esse tema eu venho estudando desde 2005, 2007, mais ou menos uns 15 anos, tá? E em 2018 juntei vários amigos e amigos de amigos num congresso, como falou a Isabela, aqui em João Pessoa, cujo principal objetivo era montar uma rede para que todo mundo se conhecesse. Eu era mais ou menos todo mundo me conhecia, esses meus amigos todos, mas um amigo não conhecia o outro. E a ideia foi justamente montar essa rede, e daí surgiram essas iniciativas, uma série de iniciativas interessantes. Um dos resultados práticos vocês estão vendo aqui agora. Um outro resultado prático, alguns aqui foram meus alunos numa disciplina em maio do ano passado, exatamente um ano atrás, mais ou menos um ano atrás, num curso que eu dei lá no mestrado, no doutorado da Federal da Paraíba, também de introdução ao direito da arte. E são essas coisas que a gente vem tentando fazer desde então, como disse a Isabela, para sistematizar e organizar esse conhecimento do Brasil, que de outra forma estava muito pulverizado, muito solto. Já havia, daqui a pouco eu vou falar disso, já havia esse direito da arte do Brasil, mas ele estava muito disperso. E a ideia foi, a partir dessas iniciativas, um congresso, uma publicação, reunir e conhecer quem produz o quê. Esse aqui também é mó gente boa, da Tássia. Ela também... Sim, fechar. Deixa eu dividir aqui a minha tela com vocês para a apresentação da aula de hoje. Esse aqui não, melhor, esse aqui. Outro aqui. Só um momento. Isso. Pronto, todos conseguem ver aqui a velha e boa clássica pergunta. Isabela, está vendo? Pois bem, três observações, digamos, metodológicas iniciais, tá? Nesse QR Code, com o celular de vocês vão focar nesse QR Code e vocês vão ter acesso à mesma pasta de arquivos que vocês já devem ter recebido no e-mail
com alguns PDFs das nossas aulas. Eu coloquei num drive do Google uma série de PDFs em português, em espanhol, em inglês, em francês, em italiano, material relevante que eu vou mencionando aqui ou acolá ao longo da exposição, inclusive as apresentações, os PowerPoints das nossas aulas. Então, nessa pasta, vocês têm acesso a partir de agora, vocês podem ter todos esses arquivos, tá bem? E uma outra coisa é que há uma carência clara de material de direito da arte. Então, a minha preocupação nesse curso, como ele é uma introdução, foi, sempre que possível, recomendar para vocês material de fácil acesso. Não necessariamente material acadêmico, livro e tal, mas, às vezes, até material alternativo, uma apostila, um podcast, uma série do Netflix, qualquer coisa assim. Uma das coisas que eu começo recomendando, aqui esse site aqui embaixo do meu nome, genjurídico.Marcílio Franca, onde vocês vão encontrar lá uma série de publicações, de artigos que eu fiz sozinho, eu fiz com colegas, eu fiz com alunos, eu fiz com orientandos, eu fiz com 2 ou 3 amigos, sobre temas do direito da arte e do patrimônio cultural. Então, todos reunidos num único local, num único lugar, nesse site aí, tá? De acesso free e livre. Então, vocês podem encontrar lá. A terceira e última observação inicial é que, a qualquer momento, vocês podem me interromper, levantar uma questão, parar, certo? Tudo sem menor burocracia, menor protocolo, tá? Qual é o tema da aula de hoje? Qual foi o meu objetivo com essa primeira aula, essa aula introdutória? Essa aula introdutória visa responder a seguinte questão: o que é esse chamado direito da arte e como é que se processa esse diálogo entre o direito e a arte? Quais são as possibilidades de conversa entre a arte e o direito? Por que a arte conversa com o direito? E o que é especificamente esse direito da arte? Ou seja, eu quero conversar aqui com vocês sobre as bases desse diálogo entre o jurídico e o artístico, que durante muito tempo foi um diálogo renegado, foi um diálogo postergado, colocado de lado, foi uma conversa tida como marginal, justamente porque o direito seria aquele saber rigoroso, organizado, metódico, e a arte seria o contrário disso, né? Sobretudo a partir do século XIX, o direito muito organizadinho, racional, o direito seria o sinônimo, o protótipo do rigor, da disciplina, da logicidade, e a arte, ao contrário, da balbúrdia, da inovação, da polissemia, quando a gente sabe que não é assim. Então, era muito comum durante vastos períodos. Sim, só uma última observação. Por conta aqui da minha apresentação, eu não consigo ler o chat ao mesmo tempo. Então, se alguém for fazer alguma intervenção, alguma dúvida, alguma coisa, faça oralmente, certo? Ainda que não tenha câmera e tal, mas faça por voz. Caso contrário, eu não consigo ler. Marcílio? Pois não. Desculpa, é que eu esqueci de passar as ordens paroquiais aqui, estão me perguntando no chat. A aula vai ficar gravada e vai ser disponibilizada na plataforma do SEDUC, mas a gente requer um mínimo de 75% de presença, e na última aula a gente vai fazer uma avaliação curta, em sala de aula mesmo. Curta, tá? Em sala de aula. Nada difícil, nada de pergunta de gaveta, nada. Tá? Ele vai precisar escrever um artigo, não. Pois bem, durante muito tempo, então, eram 2 mundos incomunicáveis, certo? Ao ponto de Oliver Wendell Holmes, um famoso ministro da Suprema Corte americana, dizer que o direito não era lugar para poetas, para artistas e tal. Mas, na verdade, o que me chama a atenção é que, se a gente for analisar direitinho, hoje em dia, se a gente for ver termos, palavras como criatividade, inovação, beleza, polissemia, imagem, iconofilia, são todos conceitos que também estão abrigados no direito. Se você vai ver uma decisão
do Supremo, se você vai acompanhar uma sessão do STJ, você certamente vai encontrar espaço para criatividade, inovação, revolução, beleza, polissemia, sobretudo polissemia. Então, aquele mundo da certeza, da previsibilidade, da monossemia, aquele mundo desse direito do século XIX, não combina com o nosso direito de hoje. Então, aquela ideia que o direito não tinha nada a ver com a arte, a gente pode já deixar de lado. Tá? E outra coisa que merece ser colocada de lado é essa frase aqui de Charles Alan Wright, um renomado constitucionalista, um renomado professor, scholar americano, que diz que o único instrumento de trabalho do jurista é a palavra não. Ora, durante muito tempo se pensou que nós, os advogados, juízes, promotores, consultores jurídicos, assessores jurídicos, nós só trabalhávamos com a palavra. Nos contratos, nas decisões, nas sentenças, nosso trabalho era redigir, interpretar, ler, reescrever, reler. Não, nosso instrumento de trabalho não é só a palavra, por incrível que pareça. Durante muito tempo, não foi só a palavra. Durante algum tempo, se teve essa vã suposição de que era só a palavra, e hoje se volta a criticar essa ideia. Bom, o interessante, por exemplo, bom, durante muito tempo, teve essa impressão de que a única ferramenta do jurista era a palavra. Não é à toa que vocês veem aí Archimboldo, ele praticamente repete esse conceito da ideia do jurista. Aqui o jurista ele é desenhado praticamente a semelhança, o mesmo conceito de um bibliotecário, corpo repleto de papéis, de livros, dando a entender essa ideia de que nós, os juristas, temos a nossa tarefa, o nosso afazer, o nosso dia a dia é somente ler, interpretar, lidar com palavras. Será que é isso? Mas o mais curioso é que ele se valeu da linha, da pincelada, da cor, do desenho para traduzir essa ideia. Outra metáfora visual que traduz essa ideia, essa imagem de que eu gosto muito, um quadro de Peter Bruegel, o Jovem, 1616. O quadro tem vários nomes. Um deles é o Advogado dos Camponeses. A cena repleta de papéis por todo lado, mais uma vez, assinala essa proximidade do mundo do direito com esse mundo da papelada, dos papéis, do escrito, da palavra, da linha-letra, né? Essa é outra imagem de que eu gosto muito também. Um advogado e seu assistente tangendo porcos com a caneta, uma espécie de how to do things with words, como fazer coisas com palavras. Com a caneta, um advogado, um jurista, um juiz, enfim, é capaz de fazer qualquer coisa com o seu dentro do seu universo, tá certo? Pois bem, essa ideia de que a única ferramenta do direito é a palavra perdurou durante muito tempo, certo? Mas é interessante perceber que o direito ele valeu-se da imagem durante vastos períodos da sua história. E mais, durante muito tempo, o jurista foi simultaneamente artista também. Esse aqui é um livro bastante curioso, chamado A Emblemata, de Andrés Alciatos, em que Andrés Alciatos ele cria uma ciência nova, uma nova disciplina, chamada emblemática, em que ele faz uma espécie de um dicionário visual. Para cada conceito, ele cria uma espécie de um pequeno desenho, que a gente chamaria hoje de um ícone avant la lettre, uma tradução visual do que seria paz, concórdia, mentira, tradução. E o livro aí são 500 páginas disso, um desenho e embaixo uma tradução em palavras do que seria aquele conceito. Um jurista faz isso.
Isso é o mais interessante. Um outro caso, Bartolo di Sansoferrato, grande civilista italiano, avant la lettre, por assim dizer. Bartolo di Sansoferrato, de Saxoferrato, ele, além dos comentários, das glosas todas, há quem diga que ninguém é bom civilista sem ser um bom bartolista, para além dessa tradição jurídica enorme, Bartolo escreveu um tratado de genealogia e heráldica, esse aí que vocês veem aí do lado, ou seja, um jurista que também se preocupava com essa questão do visual, das cores, das linhas, dos símbolos, dos desenhos na heráldica. E um outro desenho também, um outro livro também que é particularmente curioso é de um jurista da corte de Trevisano, Giovanni Bonifácio, que é o primeiro a escrever um tratado sobre os gestos. A mão assim, mão assado, o que é que significa, o que é que pode significar. A primeira pessoa que faz uma teoria a respeito dos gestos é justamente um jurista. Por que um jurista escreveria sobre genealogia heráldica? Por que um jurista escreveria sobre emblemas? Por que um jurista escreveria sobre gestos? Porque, certamente, a única ferramenta de trabalho do jurista não era só a palavra. Muito antes da imprensa ser inventada, a ferramenta do jurista também era ler e interpretar cores, sons, gestos, sinais. E era por meio dessas outras linguagens, digamos, multimídia, que o direito se corporificava no mundo pré-imprensa. E mesmo já no mundo da imprensa, durante a invenção da imprensa, você tinha questões como o Sachsenspiegel, o Espelho da Saxônia, uma codificação medieval, em que o texto ele era, digamos, traduzido por essa espécie de história em quadrinhos. Então, você tinha a codificação dizendo o que era um casamento, como se fazia uma tradição de uma mercadoria, como é que a mercadoria passava de mão a mão, como é que se dava um contrato, e do lado, essa tradução nessa espécie de história em quadrinhos do que seria o texto escrito. Para quem não era letrado, para quem era, digamos, analfabeto, havia a possibilidade de ler a legenda visual, no caso. E nessa época toda, a ideia da venda, do obstáculo nos olhos da justiça, era sempre negativa. Vocês veem aí a justiça que está vendada, a justiça que cai do cavalo, ou a justiça que está vendada, a justiça que dorme e o lobo rouba a espada da justiça ali do lado, aqui a espada também adormecida. Bom, durante muito tempo, a visualidade foi um recurso importantíssimo. As artes visuais, de maneira geral, né? O recurso à pintura, ao desenho, à escultura. Não é à toa que o procurador-geral de Genebra, Isabela, ali por volta da Revolução Francesa, ele andava pela cidade de Genebra com esse medalhão pendurado não no peito, mas na ponta de uma faixa. Imaginem vocês uma faixa presidencial ou uma faixa de Miss. No final da faixa havia esse medalhão, esse medalhão em forma de olho, o olho da lei que nunca fecha. Vocês ainda hoje, quando vocês vão ao centro de Genebra, a um museu chamado Maison Tavel, vocês podem ver esse medalhão, que era uma espécie de estrela de xerife com que o procurador de Genebra andava. E aí, do lado, um pelourinho muito curioso também, na Áustria profunda, em Heidenreichstein, na Áustria, um pelourinho ornado com um braço, com a espada, símbolo da justiça, obviamente, e um sino para potencializar a sua função comunicativa. O pelourinho, é importante que se diga, não era só o lugar onde se amarrava um criminoso, no caso, mas era também onde se liam os editais, onde se proclamava uma sentença, onde podia-se fazer
um ato civil importante, um casamento, uma celebração, se proclamava paz. Então, o sino chamava atenção para esse primeiro diário oficial. Pois bem, o direito era tudo isso. O direito ele era verbo, vocal, visual, não era só texto escrito. Não é à toa que uma série de instituições hoje no mundo afora se preocupam em recolher esses registros não literários do direito, como esse projeto de pesquisa do Instituto Max Planck de Florença, um projeto de pesquisa muito legal chamado Nomos Dea Bilder, em que há essa preocupação de recuperar fotos, registros, pinturas, desenhos de todas essas outras manifestações jurídicas que não sejam manifestações só literárias do direito. Bom, mas eu não quero só olhar para trás do direito. Essa relação, esse diálogo, essa conversa do direito com a arte não tem só esse sabor do velho, do antigo, isso é bastante contemporâneo hoje em dia. Isso é muito atual. Todas essas ideias que nasceram aí no século XII, XIII, XIV, XV, elas, de certa maneira, ressoam ainda hoje. Eu mostrei há pouco o Sachsen-Spiegel, aquela codificação alemã, onde você tinha, de um lado, o texto da codificação e na mesma página, a Iluminur, o desenho, desculpe, a tradução visual da codificação. Isso mais ou menos existe hoje quando a Corte Suprema da Índia lança esses lawtunes, esses cartoons jurídicos. Também a tradução para a linguagem do cartoon, da história em quadrinhos, de direitos civis, direitos humanos. Quando uma universidade francesa também lança um evento sobre quadrinhos e direitos humanos, ou uma editora francesa faz uma coleção de muito sucesso, Les Arrêts Illustrés, em que ela traduz acórdãos famosos da Cour de Cassation, dos principais tribunais franceses, em várias matérias, penal, civil, etc., em também linguagem de quadrinhos. E o mais interessante de tudo, nos anos 90, uma tradução de Kelsen para os quadrinhos, organizada por um professor argentino que morou aqui no Brasil, o professor Luiz Alberto Vará, que traduziu a teoria pura do direito para os quadrinhos. Bom, mas não fica só nisso. A arte moderna, a arte contemporânea, vai se apropriando dos temas jurídicos. Esse diálogo, essa conversa entre o direito e as artes essa conversa vai tomando novos rumos e não fica só, digamos, nos temas tradicionais, a deusa da justiça, venda, espada, não. Outros temas vão assumindo, por exemplo, aqui esse quadro, A Jurisprudência ou A Filosofia do Direito, de Edward Munch, aquele mesmo do Grito. Vocês veem aí os 3 estágios, digamos, do pensamento jurídico: a leitura, a reflexão, o pensamento, e, por fim, a ideia, a lâmpada e a ideia, o Aufklärung, o esclarecimento, né? Então, já é uma mudança radical dessa relação entre o direito e as artes, no geral. E essa relação entre o jurídico e o artístico, ela continua tão forte que, do mesmo jeito que no passado você teve juristas que se interessaram pelo artístico, você continua a ter hoje em dia. Pierre Cavellard foi um magistrado francês que, durante as audiências, ele fazia aquarelas. E, logo depois da aposentadoria, essas obras foram reunidas numa bela exposição em Paris. Ao lado do cartaz da exposição de Cavellard, vocês veem essa alegoria da justiça, que também foge daquela ideia tradicional de venda, espada e tal, e se encontra, completamente contemporânea, que se encontra no átrio do Tribunal Constitucional alemão, do Tribunal Constitucional de Karlsruhe, na Alemanha, certo? Pois bem, essa conversa, esse diálogo entre o jurídico e o artístico, ele
continua bastante presente, inclusive com formas contemporâneas de apropriação, fugindo daqueles elementos, daquela simbologia, chamemos assim, de clássicas, tradicionais do diálogo, venda, balança, espada, código. Vocês veem aqui a fachada principal do Fórum de Avignon, na França, e a tradução visual do que seria equilíbrio e justiça para Brigitte Naon. A ideia de esfera, esse platô, né, de equilíbrio. Pois bem, uma outra apropriação, uma outra ideia é exatamente essa instalação, digamos assim, entre as diversas referências legislativas do Código Civil alemão. Cada referência, digamos, o artigo 1º diz, de acordo com o artigo 5º, aí está aí o fio de lã vermelha ligando. Então, quando Olivier Bim-Zimmet ele faz essa montagem, o resultado visual dessa instalação num canto de parede, essa belíssima obra de arte contemporânea. Isso é o Código Civil alemão, a rede montada a partir das referências legislativas do Código Civil alemão, certo? Portanto, o direito dá ensejo a obras de arte, há muitas obras de arte na contemporaneidade. E aí eu chamo a atenção para essa artista visual, Carey Young, que tem trabalhado muito com temas jurídicos. Carey Young é uma artista que se vale muito de temas jurídicos. Essa instalação dela, do Museu Migros, em Zurique, eu acho particularmente curiosa. Ela risca um quadrado num canto de parede e, ao lado desse quadrado, ela explica que, a partir do momento que você entra naquele quadrado e pelo período que você permanecer ali, você declara que você é um cidadão dos Estados Unidos da América. Isso é uma completa ficção, certo? Lembro que isso foi montado num museu, Museu Migros, em Zurique, na Suíça. Então, é uma absoluta ficção, mas o direito ele é repleto de ficções. Não é muito diferente de você atribuir, por exemplo, a uma massa falida, a uma entidade qualquer, por exemplo, uma personalidade jurídica. O direito é muito ficcional, tão ficcional quanto essa ficção criada por Carey Young. Tá certo? Bom, por que eu estou dizendo isso tudo? Para assinalar que o direito, primeiro, não foi sempre só palavra-texto, o direito sempre teve uma dimensão estética também. O direito sempre teve uma dimensão estética. Tanto é assim que os romanos trabalhavam muito esse conceito de elegância iuris. Elegância iuris. Elegância iuris na maneira de redigir um contrato, redigir uma lei de maneira clara, de maneira concisa, de maneira objetiva, de maneira direta. Essa elegância iuris, ela, segundo os romanos, os juristas romanos, essa dimensão estética da juridicidade está presente em vários momentos do direito. E não só. Há outros momentos em que essa dimensão estética do direito ela pode ser sentida. Aqui do lado, há uma monografia sobre um jurista chamado Hermann Wiesmann, que faz o que seria hoje um TCC sobre o direito a respeito das cores. Tá? Quem pode usar quem pode usar tais cores? Qual é o direito de alguém produzir tais cores? As formas das cores, tá certo? Isso é coisa antecipando propriedade industrial, intelectual, certo? Isso do século XVI, XVII, século XVII, tá? Outro exemplo dessa dimensão estética do direito, Jacob Burckhardt, um historiador suíço, que fala
introduz o conceito do Estado como obra de arte. Outros exemplos, Hans Kelsen, que o primeiro livro de Hans Kelsen é exatamente esse aqui. O primeiro livro de Hans Kelsen é exatamente uma teoria do Estado em Dante Alighieri. Ou mesmo Carl Schmitt, o grande constitucionalista alemão, que falava de um romantismo político. Todas essas ideias, todos esses conceitos me permitem falar, então, que o direito sempre esteve muito próximo de uma noção de estética. Vem, então, esse professor belga, chamado Edmond Picard, e fala que é impossível um direito sem estética, num livro de 1908, Nullum ius sine estética. Não há direito sem estética. A forma como nós, juristas, falamos, nos portamos, nos vestimos, a arquitetura dos fóruns, a disposição das salas de audiência, os escritórios de advocacia, as instituições internacionais, tudo isso fala a linguagem do direito. Por isso que Edmond Picard ele diz que, nesse livro chamado Le droit pur, o direito puro, o direito e a estética devem se entreajudar, certo? Esse livro de Picard, ele chega ao Brasil aí pelos anos 40, 45, 46, em uma tradução que vocês podem encontrar na estante virtual, facilidade, certo? Em 1927, o ministro do Supremo, depois ele viria a ser ministro do Supremo, Otávio Kelly, ele lança um livro que é talvez quem primeiro fale no Brasil dessa ligação entre estética e direito. Otávio Kelly foi ministro do Supremo nos anos 40. Em 27, ele publica esse livro, A Estética do Direito. Como vocês veem aqui, está na Biblioteca do Supremo, o PDF disso vocês arrumam facilmente. Tá? E ele cita Edmond Picard, essa preocupação do direito com a beleza, com a estética, com o visual. A preocupação com o visual. Aí alguém poderia dizer, mas isso é muito bonito, mas hoje em dia quase ninguém está mais preocupado com isso. Não, pelo contrário, hoje em dia isso voltou à tona com uma força imensa. Instituições como a Faculdade de Direito da Universidade de Zurique, a Faculdade de Direito da Universidade de Stanford, estão discutindo muito uma coisa chamada visual law, direito visual, ou legal design, o design jurídico, coisas como tipografia jurídica. Essa professora Colette Brunschvig, há anos ela estuda essa dimensão também não escrita do direito e estuda coisas como ícones jurídicos, direito multissensorial. Será que o direito tem um cheiro? Eu tenho a impressão que o direito pode ser compreendido. Há uma linguagem olfativa também no direito. Se eu chego num gabinete de um ministro, de um juiz, e tenho lá cheiro de mofo, tenho lá cheiro de papel velho, eu já sei que meu processo está em maus lençóis, vai demorar. Se eu chego no gabinete, no escritório da advocacia, tudo cheira a limpeza e a novidade, a mensagem da linguagem olfativa é outra, certamente, certo? Pois não, Isabela? O Marcos Bueno levantou a mão, não sei se você está vendo. Não vejo. É melhor interromper e fazer a pergunta. É melhor interromper, exatamente. Pois não, Marcos, pode interromper. Na realidade, professor, só fazer um comentário com relação à obra da Carrie Young, que, na realidade, ela representa muito bem o que fica definido pela Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas, né? Em que cada embaixada ela é um território. Aquilo exemplifica perfeitamente isso. Exatamente, é verdade. É verdade. É outra ficção também. É absolutamente correto. É verdade. Carrie Young tem várias obras de arte contemporâneas, instalações e tal, sempre mexendo com essa questão do direito. Tem uma que eu gosto muito, que se chama Contrato Obsidioso. Eu falo disso depois.
Procurem na internet. Ela tem um site, eu acho que é carrieyoung.com. Tem várias coisas interessantes lá. Várias coisas. Pois bem, a professora Colette Brunschvig, então ela estuda essa dimensão visual. Tá? De tudo que eu disse aqui, a gente pode resumir sistematicamente que essa conversa, esse diálogo entre o jurídico e o artístico, ele pode se dar para funções eminentemente estéticas, por beleza, para criticar a pintura, o desenho, pode simplesmente criticar, pode rir do direito, para a função de sátira, para a função didática, é o que eu tenho feito aqui desde o começo da aula, trazendo exemplos, né, para a função de legitimação, a função de soft power. Quando o Brasil resolve doar para a sede das Nações Unidas os painéis de Portinari Guerra e Paz, tem um exercício de poder ali, um soft power ali. Quando você entra na sede das Nações Unidas em Nova York, se depara com aquela grandiosidade que são os painéis de Portinari Guerra e Paz, você fica impressionado. Pô, quem doou e que país deu essa coisa bela, impressionante aqui? Então, esse diálogo entre o jurídico e o artístico está revestido dessas múltiplas características. E tudo isso pode ainda dizer respeito a essa dimensão que talvez seja aquela que mais me interessa, que é instigar a imaginação, ampliar a imaginação. Na hora que eu amplio, instigo a imaginação, eu estou exercitando a criatividade. E ao exercitar a minha criatividade, eu não deixo de alcançar novas maneiras de inovar no direito. Em outras palavras, quando eu vou a um concerto, a uma peça de teatro, a uma exposição fotográfica, eu também posso, dali, extrair um novo argumento jurídico, uma resposta para uma petição, um argumento para desenvolver uma tese nova perante um tribunal, tudo isso. É por isso que você tem diversos escritórios de advocacia, por exemplo, investindo em coleções corporativas. Não é nada mais, nada menos do que essa razão, essa ligação entre imaginação, criatividade e inovação. Há um professor de direito comparado em Torino, chama professor Rodolfo Sacco, já um senhorzinho de seus 90 e tal anos, ele fala que tudo isso que eu tenho dito pode ser resumido nessa expressão, o direito mudo. Tudo isso faz parte desse direito mudo. Esse direito mudo, esse direito que conversa com as artes e com a cultura, esse direito não escrito, mas que fala como todos os mudos, esse direito, ele torna possível essa conversa, porque essa conversa entre o artístico e o jurídico se dá dentro desse ambiente. Conversa do direito com a arte, ela é uma conversa que se dá dentro dessa atmosfera chamada cultura. Uma conversa que tem diversos pontos de contato, diversos pontos de interação. Temas, em primeiro lugar. Os temas do direito e da arte são sempre os mesmos. Me digam um poema, um romance, uma peça de teatro que não tenham temas que também não sejam temas jurídicos. É claro que são temas jurídicos. Traição, casamento, vida, são temas do direito e são temas da arte. Por quê? Porque são as gramáticas do nosso relacionamento. Os temas são sempre os mesmos. O direito e a arte compartilham também o fato de serem ambos linguagens. O direito é uma linguagem e a arte é uma linguagem também. E se ambos são linguagens, necessitam, aliás, eles exigem interpretação. O tempo inteiro, direito e arte exigem interpretação. Direito e arte, eu já falei há pouco, são repletos de ficções. Na literatura,
no cinema, nas artes visuais, ficções o tempo inteiro. Uma coisa que eu não falei, mas vale a pena sublinhar. Quando eu falei dos temas, inclusive as obras de artes visuais mais abstratas, elas também têm temas que são os temas da humanidade, até mesmo obras que negam a humanidade, justamente porque elas negam a humanidade, essa dimensão humana da arte abstrata também não deixa de ser um tema da cultura e do direito. O tema do improviso e da inovação está no direito e na arte. Eu lembro só que o improviso aqui não é aquilo de você fazer as coisas sem muito cuidado. O improviso não tem nada a ver aqui com a gambiarra, o fazer mal feito, não. O improviso aqui no sentido musical ou jazzístico, no sentido de que só é capaz de inovar e improvisar quem tem absoluto controle do instrumento, da música, da técnica, do apuro técnico. Só é capaz de improvisar quem conhece muito bem o seu instrumento e a partitura musical. Direito e arte, eles também compartilham essa noção de linhas. Isso é pouquíssimo dito, pouquíssimo pensado. O que seria da arte sem essa noção de linha? A linha traço, a linha pincelada, a linha desenho. E no direito também, a linha de propriedade, a linha fronteira, a linha de parentesco, a linha processo. A noção de linha é fundamental no em outro. E, por fim, arte e direito são ambos instrumentos poderosíssimos para influenciar comportamentos. O direito, isso é mais ou menos óbvio, né? Eu faço uma lei, eu consigo conduzir ou mover o comportamento das pessoas. Mas na arte também eu consigo fazer isso. Na arte também. Eu trago aqui 2 exemplos. Um é uma doença detectada pelos médicos do Hospital de Santa Maria Novella, em Florença, chamado Síndrome de Stendhal. É uma doença, eu não estou falando aqui por meio de metáfora, não, doença mesmo, uma coisa metabólica que turistas que frequentam muitos, que são submetidos a uma grande quantidade de obras de arte no mesmo dia, ao final do dia, eles procuram o Hospital de Santa Maria Novella, em Florença, por palpitações, pressão alta, dores de cabeça, alguns reclamam, alguns tiveram desmaios. Ou seja, a arte, aquela grande exposição a obras de arte, a beleza, mexeu com o metabolismo dessas pessoas, certo? Isso é uma doença diagnosticada em estudos científicos, etc. Síndrome de Stendhal. E um outro exemplo de como a arte toca fisiologicamente nas pessoas é essa epilepsia musicogênica. Uma epilepsia, ou seja, convulsões despoletadas, convulsões iniciadas a partir de um determinado som, uma determinada música, um determinado cantor. Imaginem só vocês que, quando escutassem uma determinada canção, um determinado cantor, um determinado som, entrassem numa convulsão epilética. Isso é uma doença detectada e se chama epilepsia musicogênica. Portanto, o direito e a arte têm essa capacidade de moldar, de conduzir comportamentos. Dizem até que o professor de direito romano da Universidade de Moscou, Vassily Kandinsky, ele foi acometido de uma dessas, conduções artísticas. Ele, ao assistir, certa feita, a uma apresentação de Wagner em Berlim, e decidiu abandonar de vez a carreira jurídica. Ele era um renomado professor de direito romano em Moscou e decidiu abraçar a carreira de pintor. Perdemos um professor de direito romano, ganhamos aí Vassily Kandinsky, o pintor internacionalmente considerado. Aqui um exemplo que eu gosto muito de citar. Eu sou um entusiasta dessas 2 performances aqui.
Então, primeiro, uma frase de Debussy, que obras de arte não fazem regras, mas regras fazem obras de arte. Obras de arte fazem regras. As regras não fazem obras de arte, de Claude Debussy. Há alguns anos atrás, o grafiteiro Banksy, ele costumava grafitar em paredes brancas, bem pintadas, no Reino Unido, esse aviso que vocês veem aí à direita, que simulava um aviso oficial. Esta é uma área cujo grafite é autorizado. E aquela parede branca, imaculada, amanhecia coberta de grafite. Bom, no Rio de Janeiro, há alguns anos atrás, um artivista, um artista desconhecido, ele fez um art-ataque parecido. Ele colou, durante a madrugada, diversos cartazes que diziam o seguinte: em horários de pico, pode ser necessário que você deixe outras pessoas sentarem no seu colo. Causou um pandemônio nos trens da Central do Brasil, nos trens da concessionária de trens do Rio de Janeiro, porque as pessoas tomaram aquilo como verdade. Aquilo não passava de uma obra de arte, de uma performance, de um arte-ataque, né, como foi chamado, e as pessoas tomaram aquilo como verdade e causou-se um pandemônio. Alguns dizem: então, agora que é autorizado, eu quero meu colo, eu não vou viajar em pé, eu quero sentar no colo de alguém. Alguém dizia: mas não pode, é um absurdo, não quero que ninguém sente no meu colo, não vou sentar no colo de alguém. Pandemônio, rádio, televisão e, como eu disse, não passava de uma intervenção artística. E todos esses casos, talvez o mais problemático tenha sido do ex-ministro da Cultura de Ruanda, o tal do Simon Bikindi, que foi condenado pelo Tribunal Penal para Ruanda por gravar músicas que incitavam o genocídio entre Tutsis e Hutus. O Simon Bikindi era uma estrela pop, uma espécie de Michael Jackson local, e ele gravava músicas que eram reproduzidas em cassete e jogadas de helicóptero pelo governo em aldeias e tal. Músicas que, como eu disse, incentivavam o genocídio entre uma etnia e a outra, Tutsis e Hutus. E o simples fato dele compor essas músicas foi considerado suficiente para que o Tribunal Penal Especial para Ruanda o condenasse a 12 anos de prisão, certo? Pois bem, diante desse panorama, eu posso... Tá claro, pessoal, até aqui, vocês não se acanhem ou constranjam de me interromper. Às vezes eu desinvesto a falar. Professor Marcílio. Pois não. Valdir Rocha, diretor da BPI. Só um comentário. Senhor, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Valdir. Como vai? Boa noite, tudo bem. O senhor falou sobre escritórios que investem em arte, né? En passant. Sim, coleções corporativas, exato. Eu queria só dar um exemplo de um grande histórico canadense, Heenan Blakey, que tinha 500 advogados, e o sócio fundador, o senhor Heenan, era um dos 3 maiores investidores em arte do Canadá. Então, todas as filiais eram decoradas com os quadros da coleção Heenan. E, em um determinado momento, eles se desentenderam por divisão de honorários, por dinheiro, e o escritório deixou de existir em poucos dias. Então, cada um foi para o seu lado, abriram seus próprios escritórios, teve uma que se desiludiu, foi trabalhar numa ONG, etc. O escritório desapareceu, mas a coleção do Sr. Heenan permaneceu. O escritório deixou de existir, ele era um escritório de décadas, mas a coleção permaneceu intacta. Então, é um exemplo de que a arte permanece, embora o escritório possa desaparecer. E essas coleções corporativas são um fenômeno que vem ganhando força crescente no mundo inteiro, a ponto de haver, hoje em dia, uma associação internacional de coleções corporativas de arte contemporânea. Tem até um site na internet, muito interessante, muito curioso.
E um dos maiores colecionadores do Brasil, que é o Marcos, que é o Datam. Não, o herdeiro, o filho Marcos Olim. Não, o neto do editor, José Olímpio Pereira. Sim, claro. Ele é presidente de um banco, mas ele é mais conhecido como colecionador de arte. Exatamente. Só isso, obrigado. Nada, Desculpa eu que interromper. agradeço a participação. Nada, de jeito nenhum. São sempre enriquecedoras essas intervenções, porque elas vão agregando pontos de vista, informações, eu acho ótimo. Bom, pois bem, esses diálogos, essas conversas todas entre o direito e a arte, eu poderia organizar ou sistematizar em basicamente cinco possibilidades de diálogo, tá? E era isso que eu queria, então, sistematizar para amarrar isso aqui. Primeiro, a arte do direito. A arte do direito. O conjunto de obras de arte, peças de teatro, esculturas, quadros, que tem o direito como alvo, como objeto, como tema central. Depois, o direito da arte. O conjunto agora de normas jurídicas que dizem respeito à proteção do artista, circulação de obras de arte, etc., etc. Direito da arte. Terceiro, a arte como um direito. Tá certo? Agora você tem a arte como um direito público subjetivo. Temos ou não temos um direito a gozar e usufruir da arte? Quarto, o próprio direito como uma arte. A arte do direito, a arte da advocacia. Aliás, o primeiro a falar disso foi um velho jurista romano, Celso, que dizia que o direito seria a arte do justo e do equitativo, do bom e do equitativo. E, finalmente, um quinto plano de diálogo, uma quinta possibilidade de diálogo, é essa possibilidade de utilização da arte como ferramenta de ampliação da imaginação, da criatividade ou da inovação para o direito. Ou seja, você utilizar uma obra de arte, uma fotografia, uma peça de teatro, que às vezes não fala especificamente, claramente, diretamente daquele tema jurídico, ou você não a utiliza naquele sentido mais óbvio, mas mesmo assim aquilo pode servir para uma especulação jurídica. Então, basicamente, são esses os 5 temas, as 5 possibilidades de conversa entre o jurídico e o artístico. Vocês veem que há aqui um mundo de possibilidades. Obviamente, esse curso vai se centrar nessa segunda possibilidade aqui, o direito da arte. E só esse ramo aqui, aí também já dá uma vasta conversa. Não é isso? Dentro dessas possibilidades todas, eu chamo a atenção para esse livro curiosíssimo, já tem alguns anos, chamado Adeus Tribunais, um elenco de personalidades do mundo das artes, da música, dos esportes, que vieram do mundo do direito. Talvez por conta daquele fato que eu chamei a atenção há pouco, e o direito e as artes estarem abrigadas dentro desse guarda-chuva da cultura, certo? Bom, eu disse a vocês que o direito, quando a gente falava em direito da arte, falava basicamente desse conjunto de normas jurídicas que tratavam do direito dos artistas, da própria definição de artista da obra de arte, a circulação da obra de arte, a proteção da obra de arte. Mas eu preciso dizer que essa inter-relação entre o direito e a arte, ela não é só mediada pelo direito da arte. E aqui eu queria fazer, em nome da precisão, uma distinção muito importante entre o direito da arte e o direito do patrimônio cultural. No Brasil, essa distinção ela vai encontrar reflexos
em diversos sistemas jurídicos. No Brasil, no caso brasileiro, essa distinção ela vai encontrar amparo na Constituição, nos artigos 215 e 216 da Constituição, na nossa Constituição. E o que é que eu quero dizer com essa distinção? O que é que eu quero sublinhar com essa distinção entre o direito da arte e o direito do patrimônio cultural? Quando eu falo em direito do patrimônio cultural, eu falo especificamente de um tipo de proteção de bens culturais que tem uma referibilidade identitária. Ou seja, eu falo um tipo de bens culturais que são importantes, relevantes para a própria noção de identidade nacional. O que é que me faz brasileiro? O que é que me faz paraibano? A minha culinária, o meu sotaque, as minhas referências, o meu vocabulário, a minha linguagem, o meu patrimônio imaterial. Tudo isso faz parte do patrimônio cultural, essa referibilidade. E isso não se confunde com o direito da arte. O direito da arte, ele é importante, mas ainda não tem essa referibilidade identitária. Por exemplo, para ser mais claro ainda, imagine vocês um artista contemporâneo relevante. Imagine vocês o caso, Adriana Varejão cria uma obra ontem. Adriana Varejão faz uma nova obra ontem. Aquela obra de Adriana Varejão, importantíssima, valiosa, bonita, bela, mas ela ainda não tem aquele valor para a identidade nacional, para a noção de brasilidade, para a noção de identidade nacional que tem a noção de patrimônio cultural. É isso que vai dividir o direito da arte do direito do patrimônio cultural. Ficou claro isso? É essa noção de essa referibilidade identitária que vai distinguir o direito da arte do direito do patrimônio cultural. Talvez isso aqui explique Professor. Pois não, Isabela. Ela pediu para você repetir. O direito da arte, digamos, ele trata de bens culturais que ainda não alcançaram aquela importância de um patrimônio cultural. Talvez porque eles sejam jovens demais, recentes demais, para serem usufruídos como um patrimônio cultural. Certo? A Constituição brasileira fala em direito à cultura, direitos culturais, no artigo 215, e atribui a esses direitos culturais um status muito importante. Isso no artigo 215. E no artigo 216, a Constituição Federal ela define o que é o patrimônio cultural brasileiro. O patrimônio cultural brasileiro são aqueles bens culturais arquitetônicos, artísticos, históricos, etc., imateriais também, que têm esse valor de referência para a identidade nacional. Uma escultura contemporânea, uma pintura contemporânea, por mais relevante, por mais importante que ela seja, ela talvez ainda não tenha alcançado esse valor de referência para alcançar o status de patrimônio cultural. São coisas distintas. Por isso que eu falo em direito da arte. E uma outra coisa é direito do patrimônio cultural. O patrimônio cultural está dentro do artigo 216 da Constituição. Os direitos culturais, em geral, o direito a usufruir do direito cultural, o direito à liberdade de expressão artística, o direito a usufruir dessa expressão artística, o direito ao Estado proteger essa expressão artística, isso tudo está no artigo 215 da Constituição. São dois artigos distintos e que a gente poderia estabelecer como dois núcleos
para o direito da arte e para o direito do patrimônio cultural. Ficou claro, Isabela? Para mim, ficou. Bom, deixa eu avançar para dar um exemplo concreto. Quando eu falo em direito da arte, tá? O que é que eu chamo de direito da arte? Primeiro, no panorama internacional, direito da arte, art law, Kunstrecht, direito da arte. O que é isso? O que é que vem a ser esse direito da arte? É um subsistema jurídico complexo que se relaciona com outras disciplinas jurídicas, direito civil, direito comercial, direito do consumidor, direito penal, previdenciário, trabalhista, propriedade intelectual, tributário, direitos autorais, etc., 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 mas que requer uma método-epistemologia peculiar, orientada a regular a criação, a circulação e o consumo e a proteção de obras de arte visuais, bem assim definir os direitos e deveres dos artistas visuais, colecionadores, curadores, marchands, museus, etc., que são os atores do sistema de arte. Essa é uma definição didática do que é o direito da arte. Vou traduzir agora em miúdos o que é essa definição. Primeiro, é um sistema jurídico complexo. Por que complexo? Direito da arte é um sistema jurídico complexo porque ele está ali transitando entre público e privado, doméstico e internacional, público e privado, doméstico e internacional, codificado e esparso, que lida com uma série de outras disciplinas. O direito civil, tem muito de direito civil. Direito comercial, direito do consumidor, claro, consumidor de bens culturais, o direito penal, tem crimes com obras de arte, né? Isso a gente até intui. O previdenciário, o trabalhista, a propriedade intelectual, o tributário. Agora, já que lida com isso tudo, por que eu digo que há um ramo do direito que se chama direito da arte? Eu digo que existe esse ramo do direito da arte porque essa conversa do civil comercial, parará, parte de uma método-epistemologia peculiar. Em outras palavras, há uma metodologia e uma epistemologia que é só desse ramo do direito. Ou seja, a maneira de operar esse direito da arte, a metodologia dele, a maneira como ele opera e a maneira com que ele se dá a conhecer, a epistemologia, é só desse direito. É muito própria, é muito peculiar. Por quê? Porque tem muito das discussões da filosofia da arte, da história da antropologia da arte, da sociologia da arte. Os debates do direito da arte são, em grande medida, os próprios debates dessas outras áreas. O que é uma obra de arte contemporânea? O que é um artista? O que é apropriação e o que é plágio? Esses debates que você vai encontrar em meio a curadores, historiadores, críticos de arte, também são debates dos juristas do direito da arte. E qual é o objeto desse direito da arte? De que é que cuida esse direito da arte? Esse direito da arte, vocês vão ver a partir de agora que ele cuida. Ele orienta. O tema dele, qual é o tema? A criação, a circulação, o consumo e a proteção das obras de arte. Portanto, o primeiro objeto do direito da arte é a obra de arte visual. Quando eu falo em direito da arte, eu não estou falando da obra de arte literária, da obra de arte cinematográfica. Basicamente, eu estou falando de obra de arte naquele sentido estrito, a instalação, a escultura, o desenho, a pintura, a obra de arte visual, nesse sentido, tá certo?
o direito da arte que os autores de direito da arte vêm tratando. É óbvio que aqui ou acolá você vai encontrar também quem fala de obras de arte literárias, outras manifestações de arte, mas basicamente obras de arte, quadro, pintura, desenho, instalação, tá certo? O núcleo, o cerne é a obra de arte visual. Paralelamente a isso, a outra grande preocupação, o artista. O artista e, por via de consequência, os atores do sistema de arte. Colecionadores, curadores, marchands, museus, e aí vem toda a biosfera do sistema da arte. Seguradores, reports, a gente vai falar disso ao longo dos próximos 3 encontros, tá certo? Mas, basicamente, quando eu falo em direito da arte, eu falo da obra de arte, do artista e depois colecionadores, marchands, museus, etc., etc. Mas, em grande medida, centrado na obra de arte. É esse o direito da arte, tá certo? É esse o direito da arte. É esse direito que vai exigir do advogado, do consultor, do advisor, um tipo de interpretação, de assessoria, de proximidade que ultrapassa o conhecimento jurídico tradicional. Ele tem que estar antenado com com os debates próprios das artes, as tendências artísticas, as escolas artísticas, os movimentos artísticos. Por isso que eu digo que há uma método epistemologia peculiar, porque há coisas que beiram o inusitado, digamos assim, tá? A começar pela clássica decisão, que toda aula eu sou obrigado a falar, do pássaro no espaço, essa primeira aqui, talvez seja a decisão mais emblemática, a decisão referencial dessa área. Digamos, aquela que colocou... O direito da arte já existia antes disso, já há muito tempo, vocês vão ver, mas é essa decisão, digamos, que explode mediaticamente o direito da arte. Um acordo, uma decisão chamada Brancusi contra Estados Unidos, em que se discute se essa e outras peças de Constantin Brancusi, isso era uma obra de arte ou não, ou melhor, se isso era uma obra de arte, uma escultura ou apenas um lingote de metal, para efeitos alfandegários, para efeitos tributários. Num processo, rapidamente contando isso aqui para quem não está familiarizado com a história, Constantin Brancusi já é um escultor famoso, e a certa altura ele é convidado para fazer uma retrospectiva da sua carreira e enche um container com obras de arte como essa e despacha para Nova York. Quando a alfândega de Nova York abre o container, o agente da alfândega, digamos, o auditor fiscal da alfândega, vê essas obras de arte e diz, não, isso aqui não tem nada de obra de arte, não. Isso aqui é, na verdade, um lingote de bronze. E aplica a taxação. Aplica a taxação para lingotes de obras de arte. A alíquota para obras de arte era bastante inferior à taxação de lingotes de bronze. E Constantin Brancusi, incentivado por outros artistas, ele resolve peitar a administração aduaneira americana e faz daquele processo, digamos, uma bandeira para discutir se autoridades administrativas poderiam ou não discutir os conceitos de arte. E, pela primeira vez, um processo judicial leva à barra dos tribunais o que é arte. Quem define o que é arte? Se é o autor, se é a crítica, se é o museu. Cria-se um processo inusitado. Ao longo das audiências, você vai ter seguidas audiências em que críticos, curadores famosos são indagados com perguntas do tipo: o que é que o senhor vê aqui? O senhor está vendo algum pássaro aqui? Isso aqui tem algum pássaro? Isso aqui, mas o senhor vê aqui uma bicicleta ou um pássaro? Se isso aqui se chamasse uma bicicleta, por acaso o senhor veria uma bicicleta?
o nominalismo importa? No altas indagações filosóficas. Resumo da ópera, no final das contas, a corte mais alta enxerga que ali há a criatividade, há uma expressão da personalidade de Constantino Brancusi, e, por tudo isso, há uma obra de arte inegável naquela peça. Isso é só uma... Depois eu vou enfrentar isso com mais detalhes, é só para dar uma amuse-bouche para vocês. Um outro caso curioso, interessante, que o direito da arte se depara, pode ser esse aqui, de Wim Delvoye, um artista belga da região flamenga da Bélgica, que fala holandês, portanto, que começa tatuando porcos, né? Depois, por conta da legislação da União Europeia, que proíbe maus tratos com os animais e tal, ele resolve montar a sua fazenda de tatuar corpos, que ele vende por uma fábula de dinheiro na China, justamente para contornar as proibições da legislação da União Europeia. Ele, a certa altura, resolve fazer um contrato com um senhor chamado Tim X. Ele compra ou aluga com esse contrato as costas do senhor Tim, faz essa obra de arte e, pelo contrato, as costas tatuadas do senhor Tim são a própria obra de arte. E são um terceiro que passa a ser dono pós-mortem da pele do senhor Tim. No dia que o senhor Tim morrer, ele vai ter o direito de moldurar e colocar isso na sua sala de jantar. Obviamente com as cicatrizes, os arranhões, os defeitos que levarem isso ao longo da vida, que o senhor Tim levar ao longo da vida. Tá certo? Isso é válido, não é válido, pode, não pode. Isso pode ser segurado, pode fazer um contrato de seguro disso. Isso são alguns dilemas também do direito da arte. Terceiro caso, relativamente recente, Joseph Beuys, o artista alemão famoso por utilizar feltro, gordura e tal, ele tinha uma instalação famosa em que ele colocava num canto de um museu gordura animal e deixava lá, naquele canto de museu. E ex-alunos de Beuys, para homenageá-lo, pegaram um pedaço daquela gordura e fermentaram e fizeram uma espécie de uma cachaça com aquela gordura fermentada e rotularam com o nome de schnapps, de cachaça Beuys. A família de Beuys não ficou nada feliz, nada satisfeita com aquela apropriação e ameaçou de processo, chegou a processar os idealizadores dessa bebida aqui que pretendia homenagear o Beuys, e eles tiveram que mudar o nome da bebida. Mais uma vez, então, aqui a ideia de obras de arte, homenagem, apropriação, referência, está tudo aqui. Certo? Professor, deixa eu interromper um pouco. Pois não. Professora Silveira aqui. Isso me lembrou também um caso que é bem interessante de uma exposição do Andy Warhol na Galeria Nacional do Canadá, que ele também foi enviar as caixas daqueles detergentes Bristol, aquele Brillo Box, que eram os detergentes, e que ele estava também fazendo a exportação da obra para o Canadá e teve problemas na aduana lá. Só porque eu lembrei disso. E isso é mais comum do que a gente imagina. Há poucos anos atrás também, a União Europeia também resolveu modificar a sua legislação para poder taxar como aparelho de luz e tal. Vou falar disso na aula de quarta-feira. Umas manifestações, umas obras de light art. Vou falar disso detalhadamente, não quero nem me antecipar. Ou seja, são discussões atualíssimas. Por incrível que pareça, o caso Brancusi é de 1928. Ainda hoje há esse tipo de discussão, se é arte, se não é e tal. Bom, quando eu falo de direito da arte,
eu disse a vocês há pouco que esse direito da arte, ele se caracteriza por uma metodologia particular, por uma construção particular, né? Ele tinha peculiaridades. Entre essas peculiaridades estão os seus princípios. Que princípios? Por exemplo, a preocupação com a proteção dos artistas, a proteção do patrimônio cultural e a proteção do consumidor de bens culturais. O tempo inteiro, essa é uma preocupação que guia esse direito das artes. Outro princípio, a luta contra o tráfico de bens culturais. Eu até diria mais, a luta contra o tráfico de bens culturais, contra a lavagem de dinheiro e contra o financiamento do terrorismo. Cada vez mais essa preocupação tem sido uma preocupação difundida entre todos os operadores do mercado. Isso não é uma preocupação que opõe galeristas contra o Ministério Público, ou IFAM e Polícia Federal contra leiloeiros. Não. IFAM, leiloeiros sérios, galeristas sérios, estão todos irmanados porque sabem que esse tipo de luta contra o tráfico de bens culturais, contra a lavagem de dinheiro, contra o financiamento do terrorismo, só traz mais consumidores para esse mercado. E, por fim, outro princípio que guia o direito da arte é a finalização e o incentivo do mercado de arte nacional. É uma preocupação para que esse mercado, que é muito valioso, muito portentoso, é um setor da economia relevantíssimo, precisa de regulação, de apoio estatal, de incentivo, como qualquer outro setor da economia, certo? Então, por que o direito da arte ele tem ganho essa relevância nos últimos anos? Ninguém é ingênuo aqui para pensar, porque é bonitinho, porque é legal associar o seu nome a um quadro, a benemerência cultural. Não, é porque é um setor da economia que gera muito dinheiro. No último relatório do banco UBS, do Banco Suíço UBS, no ano passado, esse mercado de arte, no mundo inteiro, movimentou 50 bilhões de dólares diretamente e mais uns 20, 25% indiretamente. Leiloeiras não, seguradoras, transportadoras, certo? Esse mercado, 50 bilhões diretamente, mais uns 20, 25% indiretamente. É um mercado muito importante. Né? Hã? Sem contar os NFTs. Claro, sem contar o mercado. Esse ainda é um mercado bastante discreto, certo? É claro que ainda tem uma fatia imensa do mercado que não aparece, que não vem à tona, que por uma série de razões, listas e listas de discrição, de medo, de ilicitude, por uma série de razões, positivas e negativas. Mas o fato é que, no oficial, 50 bi de dólares, mais 20 a 25% de outros, de serviços indiretos, chamemos assim. Então, esse mercado precisa de apoio, de incentivo, inclusive no mercado nacional. Já me encaminhando aqui para as minhas conclusões, esse mercado, esse direito, ele tem algumas peculiaridades. Esse direito da arte, ele tem algumas peculiaridades. Quais peculiaridades? O que é que ele tem de especial que eu gostaria de chamar a atenção hoje na primeira aula? Então, bom, ele tem de especial, primeiro, direitos difusos e sanções sociais, como a arte é uma coisa que toca muito na nossa identidade, nos nossos gostos, é uma coisa que vai muito na nossa personalidade, todo mundo se sente muito atingido e tocado pela arte, então as sanções sociais afloram muito. Então, quando alguém comete um ilícito no campo cultural, quando um museu é destruído, quando uma grande coleção vai a leilão, quando a Santos, todo mundo tem uma opinião, todo mundo faz um protesto, todo mundo tem algo a dizer. Então,
as sanções sociais são mais afloradas, certo? Há uma pluralidade de fontes. Como eu disse, esse é um ramo muito complexo. Eu falo aqui de códigos corporativos, por exemplo, o ICOM, a Associação dos Museus, tem um código de ética. Pode ser que a Associação dos Galeristas tenha o código de boa conduta, há normas legais, há decretos, há tratados internacionais, porque, como eu disse, os bens culturais fazem parte desse patrimônio comum da humanidade. Todavia, apesar dessa pluralidade de fontes, há um certo mito da desregulação, até mesmo potencializado pelo cinema. Aquela ideia do ladrão de arte que nunca é pego, do Indiana Jones que sai aí catando relíquias em templos da perdição e traz aquilo para o seu escritório, guarda lá sem muito cuidado, mas também ninguém se preocupa muito com aquilo, e no seu escritório tem lá uma relíquia hindu ao lado de uma caveira que ele encontrou em Machu Picchu. Esse mito da desregulação é, de certa forma, falso. Esse é um mercado muito regulado. O que às vezes acontece é que ele pode não ser bem regulado, mas há muitas normas incidentes nesse mercado. Normas internacionais, normas nacionais, normas locais, normas corporativas, muitas normas administrativas, isso nos mais diversos países. Esse conjunto... Professor? Pois não. Só uma parte. Eu fui consultado há muitos anos por um advogado americano que queria um parecer sobre uma obra peruana. E aí eu contatei nosso colega, à época, José Barreda, Pepe Barreda, e ele se negou a dar o parecer, porque era uma obra sacra, e ele disse que ela não poderia sair do Peru e ele não daria o parecer. Esse é uma área também que você tem poucos profissionais que têm, digamos, essa expertise toda. Como eu falei, o profissional dessa área ele tem que conhecer não só de direito, mas de vanguardas, de questões da crítica de arte, da filosofia de arte. Há obviamente, um gosto pessoal, né? Ninguém vai entrar nisso se não gosta desse tema, dessas coisas, certo? E, por conta disso tudo, às vezes, não é incomum você ter sobreposições de papéis. Não é incomum você ter sobreposições de papéis. O cara é curador, ele é colecionador, ele é crítico também de arte, às vezes ele atua como restaurador, justamente por conta que é um mercado muito diminuto, o que leva, sem dúvida também, o lado negativo disso, a conflitos de interesse. No caso, ele não tinha conflito. Não, no Como caso era dele, não. a arte cusquenha, ele falou, essa obra não poderia ter saído do Peru e ido para o Brasil. Eu não dou parecer e é ilegal essa exportação. O professor, até para fazer uma sugestão aí a todo mundo, quem não teve oportunidade, a Netflix ela tem um documentário que fala da fake art, que foi uma intricada falsificação nos anos de 2000 a 2010. Quem puder assistir, dá um panorama bem legal desse mundo da falsificação. Exatamente. Maravilhoso. Maravilhoso aquele. E diga-se de passagem, ninguém ali é iniciante, ninguém ali é amador, todo mundo, galerias respeitadas, tradicionais, colecionadores de grande experiência, ninguém ali se passou assim, inocente, não. É muito bom aquele documentário. Bom, a transversalidade público-privada, já mencionei. O problema das vanguardas estéticas, a gente está lidando o tempo todo com essa questão. Há um famoso caso de um atestado de autenticidade dos vanguardistas suíços. Bom, vou trazer esse caso depois. Mas, enfim,
certo na audiência, mas como é que você dá um certificado desse, assume, enfim, um pintor que dá um certificado de autenticidade à esposa, a esposa tinha falecido e tal, depois vinha se provar que o papel onde foi feito o guache só tinha sido produzido anos depois da morte da pintora, da esposa dele, que era pintora. E ele diz, não, porque para nós isso é irrelevante, o que importa é a concepção, a ideia, enfim, foi ela que mandou eu fazer aquilo, e a autora realmente era ela. O próprio Salvatore Mundi, né, que não existe uma certeza sobre a autenticidade, né? Existem muitas exatamente. Da Vinci, e mesmo assim foi vendido por 450 milhões de dólares. Exatamente. E isso me chama de falar dessa síndrome de Robin Hood, Isabela, que é o fato de as pessoas, quando a gente fala em bens culturais, de um Salvatore Mundi, ou de um assalto a um Picasso, ou a um incêndio na casa de um colecionador, aí sai no Jornal Nacional, normalmente alguém pode dizer, estou nem aí, isso aí queimou lá o Portinari, o Picasso, azar dele, não tem nada, isso aí não me toca. Há uma espécie de uma síndrome de Robin Hood, isso aí é coisa de milionários, o que é falso, essa ideia é absolutamente enganosa, isso diz sim respeito a todos nós, certo? Porque, como volto a repetir, isso é patrimônio comum. Muito associado ao crime organizado também, né? Totalmente associado. Só para deixar claro que essa ideia do direito da arte, ela, em hipótese alguma, é nova. O direito da arte é um tema bastante antigo. O direito da arte, já há 120, quase 150 anos, vem sendo estudado e analisado com esse nome em países como a Itália, por exemplo. Vocês veem aí livros bastante antigos, desde o final do século XIX. No Brasil, já no Rio de Janeiro, em 1871, já havia uma publicação chamada A Tribuna Artística, só para discussão dos direitos dos artistas, digamos, uma antevisão do que viria a ser o direito da arte, direitos autorais, mas já havia essa preocupação, certo? Já era um protótipo do que viria a ser depois toda essa discussão de direitos autorais, direito da arte, direito do patrimônio cultural, também isso no Rio de Janeiro, ou seja, não tem nada de novo, certo? Isso é uma coisa... O que há de novo talvez seja a preocupação com isso. Em 1888, o genial Pedro Américo publica um livro com uma série de discursos em Florença, e um desses discursos há uma teorização muito interessante sobre plágio nas artes visuais e na literatura, certo? É esse livro aí, Discursos, há um capítulo muito interessante sobre o plágio na arte e na literatura. Como eu disse a vocês, uma preocupação minha é oferecer a vocês subsídios para problematizar o direito da arte. Então, primeira coisa, aqui vocês têm talvez as duas obras únicas, pelo menos as que eu conheço, no Brasil, que tratam desse tema de maneira mais ampla. O direito da arte é organizado por Gladstone Mamed, por mim e por Otávio Luiz Rodrigues Júnior, e o direito da arte da professora Lisiane Odi, que tratam de maneira sistemática de vários aspectos do direito da arte. Além disso, nesse código, nesse QR Code, vocês vão encontrar uma série de outros livros, outras indicações bibliográficas. Com o celular vocês acessam. Monográficos, títulos brasileiros, monográficos, que aí vocês vão ter direitos autorais aplicados às artes visuais, direito tributário da arte, direito, e assim por diante. Direitos, a questão da lavagem de dinheiro com obras de arte, etc, etc, etc. Tá certo? Então, nesse QR Code, um texto com 20, eu acho, 20 e poucas referências bibliográficas brasileiras. Do mesmo modo, eu trago para vocês
Agora, há uma bibliografia básica estrangeira. Uma bibliografia básica estrangeira. Nesse outro QR Code, eu lembro a vocês que essa apresentação, vocês não precisam ficar apressados, não. Essa apresentação está disponível na pasta, no Drive do Google, que a organização do curso mandou o link para vocês e também eu posso repetir o link já no WhatsApp do curso. Já eu mando. Pois bem, nesse outro link aqui, vocês vão encontrar agora textos internacionais, livros estrangeiros que tratam desse tema. Nessa seara, eu destacaria esse aqui, Droit du Marché de l'Art. Infelizmente, não tem tradução para o inglês, para o português, nada. Mas eu acho muito bom esse livro aqui, do Rei Robert, é o principal livro nessa seara. E por que eu acho melhor? Porque ele tem muita jurisprudência. Como vocês podem imaginar, o mercado francês é um mercado muito pungente, muito forte. E esse livro aqui, ele é bastante rico em decisões, em referências, em casos, muito curioso, tá? Gosto demais desse livro aqui. No QR Code vocês vão encontrar uma série de outros livros em português de Portugal, em francês, em italiano, etc. Em espanhol também tem umas coisas. Pois bem. Professor, pois não. Temos o livro recente do nosso colega Castro Neves também. O livraço, gosto muito. O certo? Espelho Infiel. O Espelho Infiel. Vocês estão vendo aqui, uso demais, só que o livro do Castro Neves, ele é mais uma... Vocês me veem, não? Sim. O livro do Castro Neves é um livraço, gosto muito, mas uma coletânea de histórias, de casos, legal demais, interessante, mas como ferramenta, digamos, para o dia a dia profissional, eu gosto mais desses outros dois que eu mencionei aí, mas é um excelente livro. Excelente livro. Certo? Outros duas ferramentas que eu gosto muito. Aqui do lado esquerdo, um blog de uma professora belga-holandesa, uma professora flamenga, chamada O Colecionador Suíço Anônimo, onde vocês vão encontrar dicas de eventos, dicas de publicações, dicas de eventos, publicações, decisões, casos, episódios. Vale a pena demais consultar constantemente. E aqui, do lado direito, uma base de dados de acesso gratuito da Universidade de Genebra, chamada Artemis, construída por uns colegas de Direito da Universidade de Genebra. Eles vão colocando lá decisões do mundo inteiro relativas a direito da arte, com pequenos comentários. Então, quando vocês precisarem de jurisprudência, quiserem saber como que se tem decidido sobre determinada circunstância, assim ou assado, vale a pena demais. A base de dados Artemis da Universidade de Genebra. E ambos gratuitos, certo? Como eu disse já uma vez, repito, coloca o celular, num e no outro, vocês vão ter acesso. Outra coisa que eu recomendo é uma série do Netflix. Isabela sabe, gosto muito dessa série. Uma coisa que a gente tem dificuldade no Brasil é de acompanhar esses leilões, acompanhar esse mercado da arte, sobretudo para quem está fora do circuito do Rio, de São Paulo, não está familiarizado com a linguagem, com esses problemas jurídicos, com o dia a dia desse métier. Assistir essa série que está disponível no Now, está disponível na Globo... Globoplay. Globoplay, exatamente. Está disponível na Globoplay. São 2 temporadas. Há coisas muito interessantes relativas a direito da arte em geral e também
uma série de questões relativas a patrimônio cultural, direitos autorais, muitas, e, obviamente, tudo meio novelado. É uma série bem feita, mas recomendo acompanhar esse dia a dia, até para ter uma noção de quais são os problemas, como são esses problemas. Bom, acabo por aqui, termino hoje a aula por aqui, uma última observação, dizendo que, basicamente, o que eu falei hoje, vocês vão encontrar nesse meu livro aí. Estou à disposição para perguntas, seja aqui, seja no WhatsApp. Eu estou naquele grupo do WhatsApp da gente. Se vocês quiserem me mandar qualquer observação, crítica, qualquer indagação, se ficar alguma dúvida, por favor, certo? Se alguém quiser ainda fazer algum questionamento, não estou com nenhuma, não tem problema nenhum, estou por aqui. E obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigada, Marcílio. Parabéns. Excelente Isabela, aula. eu que agradeço. Olha, no chat aqui, só comentários positivos, elogios. Eu acho que teve uma pergunta aqui em cima sobre assinatura de obras de arte. Deixa eu ver aqui, da Juliana. Tomara que ela ainda esteja aqui. Oi, eu estou aqui. Obrigada, professor. Excelente aula. Muito, muito interessante. Eu sou uma pessoa completamente diferente de todo mundo que está aqui. Minha mãe é herdeira de um artista brasileiro e me interesso muito pela questão de herança. Certo. Né? E aí eu acho que nas próximas aulas a gente deve abordar esse assunto. Eu não falei do programa. Juliana, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu vi dentro do QR Code tem o conteúdo programático. Tem, exatamente. Então, a minha ideia foi, hoje eu situei essa conversa do direito da arte, amanhã eu vou tentar responder o que é uma obra de arte, quais são, amanhã não, quarta, né? Quais são os problemas tal, dessa questão. Como eu disse a vocês, o grande problema do direito da arte é esse tema do... Vocês estão me vendo ou não? Eu estou te vendo. Pronto, ótimo. Pronto, tá bem. É que eu estava sem me ver, agora sim. Pois bem, quarta-feira é a segunda aula, essa questão da obra de arte. Na sexta, nossa terceira aula, o artista, o colecionador e basicamente o artista e o colecionador, essa ecologia da arte, mas com mais tempo sobre o artista e o colecionador. E, no último dia, essa questão do Estado e a solução de controvérsias de uma perspectiva não estatal. Basicamente, esse é o programa do curso. Esse é o programa do curso de uma introdução ao direito da arte. Que bacana, mas o público-alvo também envolvia herdeiros e gestores, viu, Juliana? Sim, claro. Na verdade, olha que curioso, eu sou farmacêutica, mas eu trabalho no INPI, eu sou servidora, né, examinadora de patente lá, mas a minha mãe é herdeira, e aí eu estou meio que começando a surfar nessa área agora, tentar entender um pouco mais, até para poder dar suporte para ela, né, e aí eu recebo sempre os e-mails da BPI, e esse curso me interessou muito. Não tem absolutamente nada a ver com o que eu trabalho, Juliana, mas assim... Você está completamente chamois, porque uma das coisas que mais me impressionaram nos últimos tempos foi o fato de ir visitar um laboratório de restauração em Torino, há uns 2 anos atrás, e parecia que eu estava entrando num laboratório farmacêutico. Era todo mundo. Era a última coisa que você via era gente de paletó e gravata, advogado, não, nada. Era gente. Parecia que você estava no laboratório farmacêutico, era lupa, microscópio, era espectrógrafo de massa, o vocabulário era só esse com que a gente lidava. Então, esse é o seu métier, então. Não é o meu métier, é o seu métier, para falar a verdade.
Obrigada, professor. Excelente aula. Até quarta. Eu que agradeço a todos vocês pela paciência, é uma honra tê-los aqui, professor Gustavo, todos vocês, Valdir, agradeço a todos. Isabela, obrigado pelas intervenções. Todas as intervenções, reitero que são bem-vindas, contribuem, me ajudam demais, me lembram de fazer uma outra, acrescentar alguma coisa, fazer uma nota de rodapé também, uma coisa que eu vou esquecendo. Quero agradecer também a presença do Valdir. Desculpa não ter falado na abertura, Valdir, eu não tinha visto você. Eu que agradeço a possibilidade de ouvir essa palestra. Eu que agradeço, Valdir, e obrigado pelas intervenções mais uma vez. Eu exerci meu direito, o direito mudo. Fiquei calado aqui porque é maravilhoso. Então, o direito mudo é o que eu exerci plenamente aqui, intensamente, Marcílio. Professor Gustavo, eu que agradeço a sua audiência. Para mim, eu fico honrado. Então, bom, até quarta, 6h. Conto com vocês. Boa noite a todos. Obrigado a todos, pessoal. Tchau, tchau. Até quarta. Tchau. Tchau, tchau.